Olá, tudo bem? A Bíblia relata alguns terremotos, inclusive aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12, fala: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Os estudiosos da profecia, quando estudam a abertura do sexto selo, acreditam que esse terremoto foi o terremoto de Lisboa, do ano de 1755. Esse terremoto, ele ocorreu muito longe das placas tectônicas. Então os cientistas não conseguiram entender por que aconteceu esse terremoto. Já houve alguns estudos sobre isso, algumas teorias, mas parece que não foi muito convincente, porque esse foi um terremoto que aconteceu muito longe, ali das chamadas falhas geológicas. Foi o maior terremoto da Europa. Aliás, foi um dos maiores terremotos do mundo. Então os estudiosos, eles acreditam que esse terremoto ele marcaria o fim do mundo, o tempo do fim, porque nós já estamos no tempo do fim. E aqui no verso 3 também fala sobre a queda das estrelas. As estrelas caíram no ano de 1833. Isso foi chamado de da queda das estrelas. É claro que houve muitas outras quedas de estrelas cadentes, mas esse foi o maior evento de todos os tempos. Por isso os estudiosos da profecia acreditam que isso marcaria o tempo do fim, tanto esse terremoto, também essa queda das estrelas. Esse terremoto foi 1º de novembro de 1755, enquanto a queda das estrelas foi no dia 33, aliás, no ano 1833, no dia 3 de novembro do ano de 1833. Então, segundo estudiosos, esses eventos, esses fenômenos marcariam o tempo do fim do mundo, marcaria o tempo do fim. Aqui também no livro de Isaías, dá a impressão que haverá um terremoto universal, que toda a terra será abalada. Está no livro de Isaías, no capítulo 24, verso 19. Aqui fala: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. No verso 20 diz assim: a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como um rei de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela e cairá e jamais se levantará. Então aqui dá a impressão de que a terra ela se moverá por um todo, toda a terra ela tremerá. Por isso que fala que ela vai cambalear como um ébrio. Aqui também no livro de Apocalipse, no capítulo 16, Apocalipse capítulo 16 fala sobre a sétima praga. E fala também de um forte terremoto. Dá a impressão que toda a terra também será abalada. Está aqui no verso 18, quando fala da sétima praga. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E aqui no verso 20 diz assim: e todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Na verdade, cientificamente, pelo menos eu não sei se há como acontecer um terremoto dessa magnitude, que toda a terra será abalada. Porém, a Bíblia fala sobre isso. E geralmente, quando esses relatos bíblicos, geralmente é contra as leis naturais, contra aquilo que a ciência consegue provar, contra aquilo que ela acredita. Então, baseado nesses textos, é possível que haverá um terremoto que abalará toda a terra, como está escrito aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 16, aqui no verso 7, fala que esse terremoto é um terremoto tão grande que nunca aconteceu antes. E por isso a impressão que dá que a terra toda será abalada. Então, quando a gente vê esse acontecimento, como esse terremoto da Turquia, são pequenos sinais do terrível terremoto
que a Bíblia está prevista aqui pela Bíblia, pela palavra de Deus. Jesus fala que quando nós virmos essas coisas acontecer, precisamos estar preparados, porque isso está marcando o tempo do fim. E esse grande terremoto vai se acontecerá ou na volta de Jesus, um pouco antes da volta de Jesus. Então toda a terra será abalada. Precisamos estar preparados, como disse Jesus, vigiando a todo tempo. Quando nós vermos essas coisas acontecer, quando nós começarmos a ver os terremotos, que isso seria sinais do fim do mundo. Talvez sinais de um grande terremoto que abalaria toda a terra.